Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, ao contrário de Luís Montenegro, André Ventura deu uma entrevista nas televisões portuguesas e respondeu verdadeiramente às perguntas da jornalista. Analisou um bocadinho a atual situação do governo e mais especificamente de Luís Montenegro, tendo em conta as avanças mensais que tem recebido a empresa do qual o próprio faz parte, ou que alegadamente já não faz porque vendeu aos filhos ou alguma coisa do género, e portanto vamos ver a análise de André Ventura e também aqui um pequeno confronto entre André Ventura e a jornalista, porque a jornalista conseguiu falar dos casos do Chega numa altura em que o primeiro-ministro não tem condições políticas para continuar a exercer. Portanto, os meios de comunicação tradicionais estão tão desejosos de falar mal do Chega que optam por falar mal do Chega mesmo quando o assunto não é o Chega. Não deixa de ser curioso, mas enfim, vamos ver André Ventura nesta pequena troca de ideias com o jornalista e também nesta questão sobre Luís Montenegro e outros temas. Vamos então ouvir. Se o Primeiro-Ministro não quer apresentar a demissão, só há um outro caminho que o deixa minimamente credível, que é apresentar uma moção de confiança ao Parlamento, que é perguntar ao Parlamento, vocês ainda confiam em mim ou não? E eu acho que a resposta ontem ficou clara da maioria dos partidos políticos. Há pessoas que dizem, bom, ele sabe que com isso perde o lugar de Primeiro-Ministro. Há momentos na vida que nós temos estado bem com a nossa consciência. E é preciso compreender quando temos condições para fazer as coisas e quando não temos. Luís Montenegro já não tem. E isso deve-se aos factos, não se deve a mais ninguém, deve-se a ele próprio. O arrastar disto, Daniela, não vai ser nada bom para ninguém. Para Portugal está a passar uma imagem, inclusive lá fora, de país seria melhor ir a eleições antecipadas? A questão aqui, bom não era. Melhor? Mas o Presidente da República já deixou claro também que não aceita mudar de Primeiro-Ministro sem eleições. Não é? É melhor ir a eleições antecipadas? Do que ter um Primeiro-Ministro sob suspeita, isso eu acho que é. Bom, quer dizer, pergunta à jornalista, é melhor ir a eleições? Bom, e eu devolvo a pergunta à jornalista, prefere ter um Primeiro-Ministro com a suspeita de que é corrupto, com a suspeita de que anda a cometer ilegalidades e que tem irregularidades no seu percurso político, nomeadamente receber dinheiros aos quais não deveria ter acesso, tendo em conta o seu atual cargo no governo português? Não sei, é a pergunta que fica no ar. É que Luís Montenegro é o chefe do Executivo em Portugal e, portanto, se Luís Montenegro está nessa situação, tem que estar em exclusividade. E, portanto, ele pode dizer, eu estava em exclusividade porque eu não tenho atuado nessa empresa porque têm sido os meus filhos e a minha mulher a gerir. Bom, mas tem uma participação na empresa de uma empresa que recebe avanças mensais. E, portanto, é completamente irrelevante. Se pudéssemos fazer isto, então isto era uma brincadeira. Em vez de andarmos aqui com esta de o Primeiro-Ministro não pode receber dinheiro, todos os primeiros ministros fariam esse mesmo trabalho e o pagamento ia para a mulher. Bom, isto estava resolvido, não é? Portanto, Luís Montenegro ou qualquer primeiro-ministro não estariam em exclusividade, estariam a prestar outro tipo de serviços, mas o pagamento, como vai para a mulher, já estariam em exclusividade. Quer dizer, todos nós percebemos que isto não é certo, mas enfim. Sobre a moção de confiança e de censura, o PCP mordeu o isco, mas há pessoas que dizem que o PCP mordeu o isco porque foram incompetentes ou burros. Bom, eu não acho que o PCP tenha mordido o isco porque foi burro. O PCP mordeu o isco por uma questão de sobrevivência política. Ou seja, o PCP percebeu-se diretamente, eu não posso acreditar que Paulo Raimundo e todas as pessoas no PCP sejam assim tão estúpidas se querem verdadeiramente mandar o governo abaixo. E, portanto, no meu entender, o que o PCP fez foi... o PCP viu que o Partido Socialista não aprovaria uma moção de censura. Como o Partido Socialista não aprovaria uma moção de censura e o PCP quer manter a atual situação do ponto de vista governativo, tendo em conta que se há eleições eles correm o risco de desaparecer, apresentaram a moção de censura por uma questão de sobrevivência política. Quer dizer, também não podemos fingir que, porque são do Partido Comunista, são burros. Quer dizer, também não vamos fazer esse percurso. Não sejamos ingênuos. Eles apresentaram a moção de censura com tanta velocidade e tão céleres, não é porque querem mandar o governo abaixo. Eles apresentaram a moção de censura por uma questão de sobrevivência política. Porque eles sabem que o Partido Socialista vai chumbar a moção de censura. E, portanto, pelo menos assim aguentam-se um bocadinho mais dentro da Assembleia da República e depois logo se vê. Portanto, isto é uma questão de sobrevivência política. Eu não tenho dúvidas de que seja isto. Eu não acho que no Partido Comunista Português sejam assim tão burros que apresentem uma moção de censura depois de Pedro Nuno Santos dizer que não a passa. Aliás, e depois de Pedro Nuno Santos ter dito também que chumba a moção de confiança apresentada pelo governo. Portanto, se a ideia é mandar o governo abaixo, eu também não acredito que no Partido Comunista Português sejam assim tão burros para fazer uma coisa destas. Mas enfim, sobre esta outra questão de Luís Montenegro, eu acho que vai haver aqui uma coisa interessante se Luís Montenegro verdadeiramente cair. Eu acho que essa possibilidade é real, não sei que contornos terá, mas eu já falo dessa possibilidade, vamos ouvir agora o resto.
continuar a governar e ter que ir ao Parlamento, e sempre que for ao Parlamento vai ser confrontado com, desculpa lá, você não tem autoridade nenhuma para estar a falar do que quer que seja. Quer dizer, isso é um Primeiro-Ministro que chega aos seus parceiros europeus e perdeu a sua autoridade total. Esta notícia, isto está a ser notícia não só cá, mas lá fora. Estamos a passar a imagem do país ao nível da Colômbia ou da Venezuela. Eu não me lembro, e nós ainda agora em Espanha tivemos um escândalo parecido, embora não envolvesse o Primeiro-Ministro. Também temos tido escândalos com o Chega. Sim, mas nós não estamos a falar aqui isto não é brincadeira, isto não estou a desvalorizar outros casos, isto é um Primeiro-Ministro em funções a receber dinheiro. Quer dizer, isto nem na Colômbia deve acontecer, não é um escândalo não é? que deu jeito ao Chega para eu sei, esquecer as polémicas com os eu compreendo a elementos do questão, Chega. Daniel, mas não fomos nós que andámos a pagar ao Primeiro-Ministro. Não foi por nós que o Primeiro-Ministro tinha empresas ao mesmo tempo que estava a governar o país. Não fomos nós que fomos comprar casas a pronto, com 700 mil euros. Quer dizer, pode sempre dizer assim, o Chega... Mas tem elementos do partido, ou tinha, com casos como é evidente, todos os partidos têm. E tenho a certeza que no PS e no PSD há muito mais. Mas a questão aqui não é esta. É que este é o homem que nos está a governar. E antes de ouvirmos o resto, eu sei que a Mariana Mortágua não irá dar uma entrevista, obviamente, porque sempre se escondeu, independentemente do caso. Todos os líderes partidários, temos que ser honestos. E aqui, independentemente do vosso partido, temos que ser honestos sobre o assunto. Há um líder que vem a público dar declarações sobre os casos no partido e que fala aos jornalistas. Há outros que se escondem, há outros que esperam, há outros que dizem que a justiça tem que ser célere, mas mantêm a confiança política de arguidos, por exemplo, na Operação Tutti Frutti, e portanto temos que ser honestos. Há uns que dão a cara e há outros que não. Mas todos os partidos estavam com casos na justiça. Porquê é que a jornalista pergunta se é o Chega que se beneficia? E o Bloco de Esquerda beneficia-se dos despedimentos das mães a amamentar? E o PSD, o PSD nem tanto, no caso, até porque este escândalo esconde outros escândalos, mas são do mesmo partido, portanto não é uma grande ajuda. Mas e o Partido Socialista, que tem uma boa parte dos arguídos da Operação Tutti Frutti e dos mais recentes, dos 60 arguídos? E o Partido Socialista? Estas perguntas não são feitas porque os líderes partidários fogem com muita frequência do escrutínio público, e André Ventura veio ao público dizê-lo. Mas enfim... Este é o homem que nos está a liderar no governo. E à minha frente tem um homem que quer governar o país, claro, ou não? E que por isso mesmo não compra casas a 700 mil euros. Mas tem elementos no partido com processos Daniela, na justiça. Bem, mas então por essa lógica o PSD nem sequer era governo, porque tem milhares de processos na justiça. Mas estou a perguntar a André Ventura, que é responsável o André Ventura não comprou nenhuma casa a 700 mil euros por uma razão, porque não tem. O André Ventura não está a exercer funções de Primeiro-Ministro e a receber dinheiro de empresas. O André Ventura quer ter a integridade e a ética de poder dizer ao Primeiro-Ministro que as regras têm que ser cumpridas e que nós não podemos estar a soldo de ninguém em Portugal. Temos que ter independência. Portanto, quando se chega lá fora, as pessoas perguntam, mas isto é um Primeiro-Ministro ou um Primeiro-Ministro em part-time, empresário em part-time e agregador de clientes noutro part-time? Quer dizer, isto não é nenhuma brincadeira. Não estou a dizer que os outros casos, do Chega inclusive, do Chega, do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, são brincadeira. Agora, isto toca no coração do governo, mina a autoridade de quem governa e pergunta-me assim, então mas é melhor ir a eleições? Não é bom irmos a eleições. Mas, Daniela... Mas para o Chega seria a alternativa... Daniela, qual é a alternativa? E ainda hoje tivemos o Francisco Assis, que não tem nada a ver com o Chega. Então, mas... Francisco Assis não tem nada a ver com o Chega. Hoje disse uma coisa que é mesmo verdade. A continuidade de Montenegro é atirar o país para o pântano e para o lodo a cada dia que passa, degradando as instituições. Então, mas nesta altura temos... Bom, meus caros, e esta foi a intervenção de André Ventura e, portanto, respondendo também à pergunta, Luís Montenegro é primeiro-ministro empresário e provavelmente também é influencer. Portanto, não se esqueçam, utilizem o código Montenegro40 para 40 rodadas na Sol Verde. Enfim, eu gostava apenas de falar aqui de algumas questões porque eu acho que isto pode ser uma situação interessante para a direita. Não sei o que é que se vai passar do ponto de vista eleitoral, caso se vá a eleições legislativas. Há muito que fica por responder e Luís Montenegro não vai apresentar admissão. Portanto, eu acho que com a apresentação da moção de censura por parte do PCP, o governo vai se manter em funções. Mas vai se manter em funções de uma tal maneira pantanosa, digamos assim, de uma tal maneira degradante, que isto vai ser mesmo desagradável. E era o que André Ventura dizia, vão obrigar o Chega a apresentar uma CPI por causa desta situação. E vamos ter Luís Montenegro e eventualmente a sua família, não sei que contornos legais é que isso terá, mas vamos ter pessoas envolvidas com a Spinum Viva a responder numa CPI no Parlamento enquanto Luís Montenegro governa. E portanto, isto vai ser uma situação do mais degradante possível, e o que Luís Montenegro mostrou com a sua não demissão ou com não apresentar uma moção de confiança é precisamente um desrespeito enorme pelas instituições portuguesas. Portanto, no meu entender, o que Luís Montenegro vai conseguir é, além de estar ele mesmo no pântano por causa de casos conduzidos pelo próprio e que só tem responsabilidade própria, vai
vai também conduzir as instituições portuguesas para um pântano em direção a algo tão degradante como termos um primeiro-ministro com indícios de que recebeu dinheiro em circunstâncias que não a própria função pública e que deixam clara a ideia de que, eventualmente, Luís Montenegro está a ser alvo de conflito de interesses, que Luís Montenegro tem conflitos de interesses na sua atuação política e, portanto, não basta agora passar a empresa para os filhos e ignorar o passado, as avanças mensais que foi recebendo. Quer dizer, não podemos ser ingênuos sobre esse assunto. Agora, eu acho que há aqui uma coisa muito importante e que eu acho que tem que ser dita e que eu ainda não ouvi ninguém a dizê-lo, mas eu acho que pode ser significativo. Há uma pessoa que, apesar de não ser a minha referência máxima política, apesar de não ter, obviamente, as virtudes todas que eu gostaria, apesar de não ser tão ideológico como eu gostaria, há uma pessoa que acabaria com as linhas vermelhas e que, para mim, é um substituto claro de Luís Montenegro. Se Luís Montenegro, por alguma razão, enfrentar o caso de ter que sair do governo, seja por iniciativa própria, seja porque o Partido Socialista mudou de posição sobre a moção de censura, eu acho que só há um candidato claro que pode entrar em campo. Neste momento, o PSD carece de figuras mediáticas que possam liderar o próprio partido. E, no meu entender, há uma figura que pode entrar em campo e que eu gostava que entrasse em campo, não porque é a minha referência política, não porque é a melhor pessoa do mundo, mas porque eu acredito que, primeiro, é bem mais interessante que Luís Montenegro e, em segundo lugar, que acabava com as linhas vermelhas. E essa pessoa é Pedro Passos Coelho. Portanto, eu tenho a certeza absoluta, quer dizer, não posso ter a certeza absoluta, mas tenho uma grande confiança na ideia de que Pedro Passos Coelho quer voltar à política ativa. Pedro Passos Coelho é um fazedor de coisas e não me parece que Presidente da República seja o cargo adequado para uma pessoa que quer implementar políticas. Assim sendo, eu acredito que Pedro Passos Coelho possa eventualmente estar à espera da ocasião perfeita para entrar no PSD e neste momento, sem oposição, liderava o PSD sem problema nenhum. Pedro Passos Coelho, além de liderar o PSD, acabaria com as linhas vermelhas. Não sejamos ingênuos, a entrada de Pedro Passos Coelho, André Ventura, o próprio já o admitiu, a chegada de Pedro Passos Coelho pode retirar votos ao Chega, mas também acaba com as linhas vermelhas. E André Ventura em tempos disse, bom, se retirar votos ao Chega, mas implementarmos as nossas agendas e eventualmente até tivermos uma participação ativa no governo para implementar as agendas, com todo o respeito e com toda a educação, que se lixem os votos. A ideia é implementar as agendas, a ideia é o país, é priorizar o país. E, portanto, se a queda de Luís Montenegro, eu não sei sinceramente, Carlos Moedas, acho que ainda não anunciou que se vai recandidatar à Câmara de Lisboa. E Carlos Moedas pode eventualmente ser a figura mediática que pode lutar pela liderança do PSD. Eu acho que ele se vai recandidatar e que vai ganhar as eleições eventualmente na Câmara de Lisboa. É o que eu acho, vale o que vale. Mas quem eu acho seguramente que pode agora aparecer para liderar o PSD é Pedro Passos Coelho. E se Pedro Passos Coelho, por alguma razão, tiver mesmo a vontade de voltar à política e vir esta oportunidade de liderar o PSD e de ganhar eleições, porque Pedro Passos Coelho destrói completamente Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é dos candidatos mais fracos que o Partido Socialista já teve. Pedro Passos Coelho não só eventualmente ganharia eleições com ainda mais votos do que Luís Montenegro, como acabaria com as linhas vermelhas e poderíamos ter uma verdadeira viragem à direita. Agora vocês podem estar a dizer, bom, mas isso era o teu desejo, não é o que vai acontecer. Não sei. Eu não vejo uma opção credível para a liderança do PSD sem ser Pedro Passos Coelho. Se vocês virem, digam-me nos comentários e digam-me, posso estar enganado, posso estar a delirar, pode ser a minha vontade a prejudicar aquilo que é a minha análise, digam-me vocês, posso estar enganado, mas eu neste momento acho que isso seria o desejável, com o preço, obviamente, que teria um preço de, eventualmente, o Chega poder perder alguns votos para o PSD de Pedro Passos Coelho. Não sei se é o que vai acontecer, vejamos o que é que acontecerá, mas eu acho que o fim das linhas vermelhas justifica sem dúvida nenhuma a perda de votos. Eu acho que o mais importante é o país e, portanto, vejamos o que é que vai acontecer e por agora era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.